Reunião assim extraordinária, né? Nós temos uma reunião sistemática toda terça-feira. Essa é uma reunião fora da nossa programação habitual. E essa reunião nós convidamos o professor Celso Granato, que ele é professor adjunto da disciplina de infectologia aqui da Unifesp. Todo mundo já conhece o Celso, que ele já veio tantas vezes aqui no Hospital do Rim. Ele fez graduação em 1978, residência em infectologia pela USP, aí fez mestrado, livre docência, e ficou professor da disciplina de infectologia da Unifesp desde 1989. E o motivo dessa discussão é falar sobre o diagnóstico laboratorial da dengue, tanto na comunidade como em situações críticas. O que motivou a fazer uma reunião assim, um pouco mais fora de programação e de maneira mais extraordinária foi a pandemia da dengue no Brasil todo, né? Especialmente tem alguns alguns estados que têm uma incidência maior. Aqui em São Paulo tem uma incidência muito maior do que o que teve no ano passado, talvez seja a maior que tem na história de São Paulo. E melhorou, né? No passado era mais difícil fazer diagnóstico, agora com a imunocromatografia no soro, né, ficou mais fácil fazer o diagnóstico, mas também a interpretação do diagnóstico não é tão fácil de fazer. E para nós, que eu chamei assim, situações críticas, todos esses testes vêm escrito assim, vê o resultado e faz a correlação clínica. Para nós, o que motivou essa discussão é que nós não temos como fazer correlação clínica quando nós estamos lidando com doador falecido. Então, essa questão levou nós adquirimos 3.000 testes, que é aquele combo que faz o NS1, IgG, IgM, por imunocromatografia, e nós estamos tendo dificuldades para interpretar esse teste. Eu conversei antes com o Celso falou que eles estão fazendo um volume muito grande de testes no laboratório Fleury, e uma coisa que ele não esperava é que tivesse falso positivo nesses testes. Então, que você faz esse teste, dá positivo, daí você faz o PCR na mesma amostra e dá negativo, que nós já começamos a imaginar que poderia ter aqui, porque quando é o NS1 positivo, fica muito fácil fazer o diagnóstico, mas a maioria das vezes, quando tem IgG ou IgM positivo, tem fracamente positivo uma, fracamente positivo as duas, ou a outra. E fica difícil fazer essa interpretação, já que nós não temos uma correlação clínica que o paciente não dá para informar, e poucas vezes a família não tem informação de detalhes se tivesse começando, a doença tivesse numa fase inicial. Então, por isso que nós convidamos você, Celso, depois, se você deixar, nós vamos deixar disponível no YouTube, porque a gente vai atender assim, a todo o sistema de transplante do Brasil todo, e também na comunidade, né, como que interpreta isso. Eu acompanho lá em Ipauçu. Ipauçu faz pouco diagnóstico, o diagnóstico é mais clínico, tem um número de casos muito baixo, não tem nenhuma letalidade, a letalidade da dengue é muito menor do que tinha no Covid, mas especialmente nessas situações críticas de paciente hospitalizado ou então em paciente em situação de transplante, ela passa a ser bastante importante para nós aqui. Então, por isso que nós convidamos mais uma vez aqui, desde que nós começamos o transplante, o Celso, quando tem alguma condição como essa, Celso Renato venha nos ajudar. Obrigado, Zé. Super obrigado pelo convite, é um enorme prazer, né, estar aqui. E, infelizmente, pessoal, a gente está vivendo fase atrás de fase, né? Eu falo brincando que na próxima encarnação, se eu for ser médico, eu vou fazer uma outra especialidade, viu? Porque infectologia pública não tem sossego. Você acha que vai terminar uma coisa, começa a outra, né? E dengue não é diferente, né? A gente, daqui a pouquinho, vai fazer 40 anos, né, que a gente tem dengue. Os primeiros surtos foram mais ou menos na metade dos anos 80, né? E era uma doença que a gente até vergonha de falar que a gente tinha, né? Porque era uma doença assim, de país super subdesenvolvido, né? E, então, a gente achava que a gente não poderia ter uma coisa desse tipo, mas é uma doença muito complicada, a começar do ponto de vista epidemiológico, né? Porque
são 4 vírus, né, como vocês sabem, e eles têm uma dinâmica que é muito errática, né? Então, é muito difícil você saber se você vai ter, no ano seguinte, dengue ou não, né? O que as autoridades da vigilância estimam é que quando você começa a ter, na época começa a aumentar a chuva em algumas áreas do Brasil, outubro, novembro, dezembro, você começa a ter muito, no ano que vem vai ser um ano epidêmico, né? E o que acontece é que, como tem muitos anos, cada 2, 3 anos, você não tem muito dengue, né? Por exemplo, do ano passado, por exemplo, não teve muito, o anterior também não. O pessoal relaxa, né, no combate ao mosquito, né? O pessoal fala, não teve, então não vou gastar dinheiro com fumacê, não vou gastar dinheiro matando larva, não sei o que, não faz nada. E o que a gente aprende ao longo de tantos anos é que um combate tem que ser sistemático, né? Ele tem que ser o tempo inteiro, independente de ter, independente de não ter. O ovinho do mosquito dura anos, né? Ele é super resistente. Então, se você não faz um combate sistemático, uma hora você vai ter com coisas que você não tem muito como prever. Então, né, a gente não tem... Agora começou a vacina, né, mas ainda é muito limitado, a gente não tem tratamento, então fica um negócio complicado, né? Realmente, como o Medina falou, a letalidade não é tão alta assim, mas se você começa a ter 1,5 milhão, 2 milhões, o cálculo desse ano é que talvez a gente tenha 5 milhões de casos. Quer dizer, mesmo que seja 1%, é muita gente que vai morrer, né? Então, e outra coisa que me preocupa muito nesse contexto é que a gente está tendo um aquecimento global, né? Acho que ninguém tem mais muita dúvida disso, né? E a gente está tendo agora dengue autóctone, né? Na França, na Alemanha, na Espanha, nos Estados Unidos, gente que nunca saiu de lá. Então, o dado ruim, né, é que vai ter mais gente doente, né? E o dado bom é que, quem sabe, agora a gente consiga ter testes melhores, talvez a gente consiga ter tratamento, porque, por enquanto, dengue era uma doença realmente de país pobre. Então, a gente nunca teve tratamento. Os testes diagnósticos eram subótimos, digamos assim, né? E agora, quem sabe, né, quando começa a doer no calcanhar dos outros, pode ser que a gente venha a ter testes diagnósticos melhores, talvez um tratamento antiviral, né? Então, aqui outra problemática que a gente tem aqui que impacta no diagnóstico é a questão de várias viroses circulando ao mesmo tempo no Brasil, né? Se vocês olharem, por exemplo, o estado de Minas Gerais, a gente está tendo lá muito chikungunya, né? Ele não tem um problema de reatividade cruzada, porque são vírus de famílias diferentes, mas clinicamente é muito parecido, né? Então, o clínico vai ter uma pessoa dessa, ele é obrigado a fazer os 2 testes que ele precisa fazer, porque tem uma questão de artrite crônica, né, que o chikungunya desencadeia, né? Não é raro uma pessoa que fica 1 ano, 2 anos com uma artrite por causa do chikungunya, né? Dengue, na situação que a gente está agora, tem um monte de gente que teve dengue pela 2ª, pela 3ª, pela 4ª vez, né? Isso vai aumentando a chance que você tem de ter uma forma grave da doença, então você quer saber o prognóstico, né, dessa pessoa, né? E Zika não tem aparentemente ainda aparecido muito, que é meio surpreendente, talvez ele perca na competição com dengue, a gente não sabe, né? O vírus Zika é muito parecido com dengue, mas, se acontecer Zika, tem toda aquela problemática que a gente já viveu da microcefalia, Guillain-Barré, né? Então, a gente tem tudo isso junto. Como se fosse pouco, a gente ainda está tendo um tremendo surto de Covid, reaparecimento do Covid e gripe, né? Que é uma coisa bem esquisitíssima, a gente ter gripe em fevereiro e março, mas é o que está acontecendo, né? Então, do ponto de vista clínico, é um problema, isso acaba espirrando no laboratório também, né? Então, aqui está o vírus dengue, né? Vocês já conhecem bem. Essa classificação do dengue em 4 sorotipos é uma classificação dos anos 50, uma classificação muito antiga, é uma classificação sorológica, né? Mas agora que a gente tem recurso para fazer um detalhamento molecular, a gente vê que eles são bastante diferentes entre si, mesmo dentro do mesmo sorotipo.
né? É por isso que, às vezes, o pessoal fala, o dengue 2 é pior do que o dengue 3. Depende de qual dengue 2 a gente está falando. Isso aí, existem várias cepas dentro de cada sorotipo, né? E alguns realmente são mais graves do que outros, mas não dá para você falar que o dengue 2 é pior do que o dengue 3, porque depende de qual cepa de dengue 2 que você está falando. Eles são bastante diferentes entre si. Para vocês terem uma ideia, né? Entre os sorotipos, a diferença pode chegar a 40% do genoma. Eu queria dizer que é quase que um outro vírus, né? Então, é complicado, mas ali só para chamar a atenção dessa proteína NS1, né? Que é uma proteína que ela é codificada aqui no genoma por aquele pedacinho ali da esquerda, né? Perto do E, isso, obrigado. E que é uma proteína não estrutural, né? A NS é sempre não estrutural, mas que é uma proteína que, por alguma razão, a produção dela está muito ligada à replicação do RNA viral. Então, ela tem uma correlação muito grande com a fase de multiplicação do vírus. Consequentemente, ela é o melhor marcador para a doença aguda, que é na fase em que o vírus está multiplicando mais, a primeira semana da doença, né? E tem alguma outra vantagem, que ela é bem específica, né? Então, enquanto a sorologia dá muita reatividade cruzada, e não só com Zika, né? Mas também com Epstein-Barr, com citomegalovírus, tem várias outras doenças que você tem um acometimento do linfócito B, uma hiperestimulação do linfócito B, então você tem muita reação cruzada, né? Mas a proteína S1 é altamente específica do vírus dengue, por isso que a gente gosta muito dela, é uma produção muito alta e, pelo fato de ser muito específico, também garante o diagnóstico, né? Eu, com frequência, vou em banca de tese do professor Luiz Carlos, lá do ICB, da USP, que gosta muito desse aspecto, e ele tem sempre muitos alunos fazendo tese sobre Zika, dengue, né? E é praticamente impossível você separar o dengue do Zika. É muito parecido, alguns até falam, né? Brincadeira, lógico que ele é o dengue 5, né? Tão parecido que ele é com os outros dengues, né? Então, também é um outro complicador quando você faz sorologia, por exemplo, né? Bom, então, como é que a gente faz o diagnóstico laboratorial? Eu trouxe aqui só para mostrar para vocês um dado que, num primeiro momento, pode ajudar. É um dado que foi gerado no Fleury pelo grupo do Dr. Alex Santos, que é o nosso hematologista, que ele comparou o dengue com outras doenças, né? Aí colocou toxo, mononucleose, citomegaly com relação ao hemograma, que é um exame que a gente com muita frequência faz quando a pessoa está com dengue, mas até pelo fato de que você quer controlar o hematócrito, né? Então, a gente muitas vezes vai observando o hematócrito, se a pessoa vai tendo evolução para uma forma grave, vai hemoconcentrando e você vai aumentando o hematócrito, né? Mas aí dá uma neutropenia, dá uma linfopenia, né? Os vírus dengue, eles são vírus que são bastante difundidos por todo o organismo, né? Então, eles têm na medula, têm no fígado, têm no sistema nervoso central, e aí mostra como ele gosta da medula e diminui todas as séries, né? Inclusive a plaqueta, né? Que é um dos marcadores que a gente sempre fica muito de olho, né? Por causa do sangramento. E se a gente vai olhar o dado da plaqueta, né? Já que a gente está falando de hemograma, os dados são muito díspares, né? Então, por exemplo, você vê trabalhos que falam que 80% dos pacientes com dengue têm plaquetopenia, outros 40%. E quando você vai ler a descrição, você vai ver que depende de que lugar que você fez o teste. Se você pegar num hospital, vai ter um monte de gente com plaquetopenia. Se pegar num ambulatório, tem muito menos gente. Então, também, é claro que é um dado que ajuda, mas ele também não exclui e muito menos fecha o diagnóstico, né? Mas é um dado comum que a gente acaba olhando, porque o vírus dengue não só ele acomete a medula, como ele acomete a plaqueta, né? Então, ele tem vários motivos para você ter plaquetopenia, consumo, para CVD que pode dar. Então, é sempre um problema que a gente fica de olho, acompanha pelo hematócrito e pelas plaquetas, né? Agora, o que a gente olha mesmo é a questão dos marcadores sorológicos, né? Então, vocês estão vendo ali na parte esquerda, tem
uma dengue primária, né? Que ele vai ter um período de incubação de mais ou menos 3 até 10 dias, e nessa primeira semana tem uma produção muito alta de NS1, né? Claro, se você fizer o PCR nessa fase, também você vai ter positivo, você detecta o RNA viral, né? Isso costuma ir até mais ou menos o 5º, 6º dia, né? E depois desse período, a gente começa a ter uma produção de IgM, né? E mais ou menos uns 3 dias depois, você vai ter produção de IgG, né? Eu gosto muito de fazer aquilo que vocês fazem, que eu nem sabia que vocês faziam, que é fazer o teste combo, né? Ainda mais agora que a gente está nessa fase, a gente pode pegar uma pessoa que já tem IgG nessa primeira semana. Então, isso é bom porque também tem um caráter prognóstico, né? Se a pessoa tiver o NS1, tiver o IgG positivo, não é uma infecção primária. Consequentemente, aumenta 10 vezes o risco da pessoa ter uma forma grave da doença, né? O IgM, ele é bonitinho, assim, na prima infecção, né? Mas vocês veem depois na parte da direita, que a gente tem a infecção secundária, como o IgM já fica bem mais baixinho, como qualquer outra doença, né? O que acontece aí é que você faz anticorpo contra o dengue que te deu a infecção primária e você vai ficar, esse anticorpo já é meio polivalente, né? Ele vai conseguir proteger você durante mais ou menos uns 6 meses contra qualquer outro dengue. Passados 6 meses, esse anticorpo ele é mais homotípico. Então, ele não consegue neutralizar os outros, né? Mas ele se liga. Então, esse anticorpo contra o dengue 1, digamos, que foi sua primeira infecção, ele vai ligar no dengue 2, 3, 4, e quando o macrófago vê aquele conjunto antígeno-anticorpo, ele internaliza. E aí funciona como se fosse um cavalo de Troia. Ele está colocando o vírus dentro da célula, né? E aí é tudo que o vírus quer, né? E aí a carga viral aumenta muito na infecção secundária, e a IgM não aparece muito, mas o IgG já está lá da outra infecção. Então, isso ajuda a gente a raciocinar com relação a prognóstico, né? Por que eu estou falando, então, tanto do NS1, né? Porque ela é uma glicoproteína, né, que está intimamente relacionada à multiplicação do vírus e altamente específica. Portanto, ela já é detectável nos primeiros dias da doença, em geral no primeiro, segundo dia, ela já é positiva, e ela está sob uma forma intracelular e extracelular, né? Uma coisa que eu aprendi agora, tendo que rever, né, toda essa questão da dengue, é que tem trabalho saindo agora, ainda não tem teste para isso, mas é uma coisa que eu até, uns 10 dias atrás, eu estava dando uma aula lá no HC, estava vendo se eu cutucava o pessoal da medicina tropical, que eu acho que é o lugar que teria mais condição de fazer isso, né, para fazer um teste quantitativo para NS1. E os testes que a gente faz agora, eles são ou imunocromatográfico, com leitura visual, ou um ELISA, que é qualitativo também, né? Mas a gente observa que tem gente que dá pouquinho positivo, tem gente que não tão positivo. Porque tem alguns trabalhos feitos pelo pessoal da Fiocruz mostrando que existe uma relação de quantificação do NS1 e evolução para a gravidade da doença, né? E isso não é tão difícil de se fazer, né? Porque certamente esse antígeno é produzido, né? Um antígeno clonado, e então você faz uma curva, se fizer um ELISA, você faz uma curva, você sabe que quantidade que tem. Os detratores, digamos, desse princípio, dizem o seguinte, que isso depende muito do serotipo do vírus que você está tratando, provavelmente é verdade mesmo, né? Vai depender do dia que você colheu. Se você colheu no primeiro dia uma coisa, se colheu no 5º dia é outra coisa, né? Então, não é uma coisa tão fácil de você extrapolar. Mas eu acho assim, se tivesse uma carga viral alta, eu vou ficar mais preocupado. Se for baixa, menos preocupado. Então, eu acho que, independente de a gente ter outro dado, né, que a gente realmente não tem, né, todos esses testes que a gente vai falar aqui, eles são testes que não dão o genótipo do vírus, nem o sorotipo. Então, a gente não sabe exatamente o que a gente está tratando, mas alto é ruim, baixo é bom. Essa é a mensagem, né? Bom, esse teste, como o
professor Medina falou, ele é feito no soro, né? Mas ele pode ser feito também na urina e ele pode ser feito na saliva, né? Por que a gente fala isso? Porque, às vezes, a detecção na urina, ela não é tão alta, a carga viral, mas ela é mais protraída. Então, você consegue detectar durante mais tempo. Então, se você perdeu essa janela diagnóstica, o paciente, por qualquer razão, apareceu no 6º, 7º, 8º dia, você faz um NS1 no soro dá negativo. E na urina, será que ainda estaria negativo? Então, acho que um lugar a mais para você testar. Na saliva, parece que é mais ou menos paralelo ao soro, pelo que eu li, eu nunca fiz na saliva. E na urina, ele é mais protraído, embora com uma carga menor, né? É também uma coisa bastante controversa, esses 2 trabalhos são aqueles que eu gostei mais de ver, que a sensibilidade do NS1 também depende de forma secundária ou primária, né? Segundo esses trabalhos, a sensibilidade da dengue primária é de 91%, na secundária de 48%. Então, e é uma situação, pessoal, que a gente vê todo dia, gente que está com dengue pela segunda, pela terceira vez. Então, não é de se espantar, e é por isso que, pelo menos em parte por conta disso, que o PCR, por ser inerentemente mais sensível, né, uma questão mais técnica, tem chance de pegar melhor a fase aguda do que o NS1. Também, pessoal, que uma coisa que eu estou aprendendo agora, que eu, sinceramente, todos esses anos de dengue, a gente nunca tinha visto, que é falso positivo do teste NS1. Né? E isso, na verdade, nas orientações que a OMS dá, ela nem fala nisso. Ela fala que se você tiver uma ocorrência de um surto em que você tem NS1 acima de 5%, a gente está agora com 30%, né? Você pode triar pelo NS1, porque ele é muito específico, né? Só que a gente está vendo gente que é negativo na fase aguda do PCR com NS1 positivo. Então, ele pode ser também falsamente positivo. Eu ainda não sei dizer para vocês qual é a frequência disso, porque a gente está vendo, a gente não teve tempo de levantar, né? Estão fazendo 400 testes por dia de NS1, e não é todo mundo que faz o PCR, né? Aliás, a menor parte faz o PCR. Então, a gente precisa fazer alguma coisa mais sistemática para ver qual que é o grau de inespecificidade, né? Aqui estão vários trabalhos ali do lado esquerdo, né? E no método está ali o teste rápido. Isso aqui, né? Ah, não, isso aqui. Obrigado. Dá para a gente ver o teste rápido, né? Que é o RDT, e também tem o ELISA, né? Mostrando que normalmente eles ficam positivos até 5º dia, mais ou menos, depois vocês veem que despenca muito a sensibilidade, né? Isso, claro, como sempre, tem uma diferença de trabalho para trabalho, de técnica para técnica, mas, de uma forma geral, o ELISA é mais sensível e a gente vai acreditar mais no resultado até o 6º dia, 5º, 6º dia. Tá bom? Aqui é para mostrar a comparação entre o soro, né, a urina, ali no meio, e a saliva embaixo. Então, vocês veem que a positividade é muito menor, mas ela vai durando por mais tempo, né? Então, é uma coisa interessante de se fazer se você perdeu aquela chance de fazer o diagnóstico nos primeiros 5 dias, né? E na saliva dá mais ou menos a mesma coisa, mas realmente eu não tenho nenhuma experiência pessoal para contar para vocês. Bom, como é que é esse teste imunocromatográfico, né? Então, ele é uma tirinha de nitrocelulose e você coloca, então, o soro do paciente em uma das bordas, ali à esquerda, e ele, por capilaridade, ele vai migrar por esse papel até que ele vai chegar numa etapa ali que tem anticorpo, né? Então, anticorpo contra esse antígeno, eles vão migrar, depois você vai ter uma anti-IgG marcada, né? E esse particular kit, ele permite uma quantificação. Esse a gente ainda não tem no Brasil, né? Mas é um trabalho que está saindo agora, e ali naquela
parte da direita, amarelinha, você tem um aparelho que quantifica esse antígeno. Então, a hora que a gente tiver isso, por isso que eu falei para vocês, o lado bom de ter fora do Brasil é que acho que daqui a pouquinho vai começar a aparecer essas coisas para nós, porque aí o francês, o alemão, o americano vai se interessar e vai vir um teste que dê para a gente quantificar, né? Mas, de outra parte, é um teste muito fácil, né, de fazer, de ler, não exige expertise nenhum do técnico, né? Mas, como eu falei para vocês, a questão da quantificação vai depender do dia da coleta, do sorotipo, né? Se é dengue primário ou se não é, e uma possível relação com a gravidade da doença e, portanto, com o prognóstico, né? Aqui está um dos trabalhos mostrando, então, um desses problemas. Vocês veem que o dengue 1 e o dengue 4 tendem a ter uma carga viral menor, né? Se for as outras condições mantidas iguais, né? Por exemplo, vou formar um dengue primário para todo mundo, né? E o dengue 2 e o dengue 3 tem mais. A gente, no laboratório, a gente não montou, a gente quer dizer, até montou, mas a gente não faz PCR para dengue, porque a gente viu que o dengue 4, que naquele momento estava aparecendo mais, tem uma carga viral muito baixa. Então, mesmo o PCR tem falso negativo, né? E então a gente faz o MS1, porque a gente gosta bastante do MS1 e ele cumpre essa função muito bem, né? E aqui está um dos detratores dessa técnica para mostrar que o dengue com forma não grave à esquerda, né, o WWS, pode ter uma carga viral maior do que o dengue secundário. Tá? Então, a gente depende muito de outros fatores também, mas eu ainda estou torcendo para aparecer esse teste aqui, de qualquer forma. Aqui foi feita uma comparação entre dengue primário e dengue secundário, e entre o PCR e o NS1. Então, na parte da esquerda, vocês veem lá em cima, é um dengue primário, embaixo, no mesmo gráfico, é o dengue secundário, né? E o PCR à direita e o NS1 à esquerda. Então, vocês veem que sempre cai a carga viral em relação a dengue primário ou secundário. Tá? Aqui, vocês têm um teste isolado, né? Da esquerda, é o kit que a gente usa, né? E aqui à direita, a gente tem o teste combo, que é o que vocês usam, né? Na parte da direita, né? À esquerda você tem um pré-doença e à direita o pós-doença, né? Por que a gente não usa isso? Porque, no nosso caso, os convênios glosam, né? A menos que o médico peça especificamente os dois, se você usar o teste duplo, uma pessoa que pediu só um deles, eles glosam, né? E para vocês não têm esse problema, eu acho que é melhor usar, porque ele vai dar uma informação adicional para a gente com relação a prognóstico, né? Parece muito tranquilo também, não é barato, mas ele é bem, eu acho bem interessante, né? Ele vem nessas caixinhas aqui, né? Ali o da direita em cima vermelho é o NS1 isolado, e a esquerda dele o duro, né? Aqui, novamente, então, pessoal, para lembrar, então, a questão do NS1, a IgM, a IgG na doença primária e depois da doença secundária, que dá um pulo muito alto. E a IgM mais baixinha. Então, estava conversando antes de começar, né? Quando aparece esse IgM fraquinho, isso pode ser um dengue secundário se você já tiver IgG. Se você não tiver, pode ser uma pessoa que ainda vai aparecer IgG, e no caso de vocês é complicado, porque vocês não vão ter uma segunda amostra, né, quando o doador falecido, né? Mas ficar de olho se não é uma falsa positividade também, né? Então, não são situações muito fáceis de resolver, né? Aqui é o PCR, né? É um PCR em tempo real, né? Não tem nenhuma diferença em relação
ao que a gente faz, né? Quanto maior a carga viral, mais essa curva, que é esse S, né, do PCR, é deslocado para a esquerda. Isso se você fez menos ciclos do PCR para ele se tornar detectável, né? Quanto menor a carga viral, ele vai deslocar essa curva para a direita e até você conseguir detectar. Não sei se todos sabem, né? Mas assim, a diferença do PCR tradicional é que o PCR tradicional você tem que chegar até o final, em geral 40 ciclos mais ou menos, até você poder saber se a pessoa é positiva ou negativa. O PCR em tempo real, cada vez que você duplica o material genético, ele emite um sinal. Então, se você parte de uma quantidade muito grande de material genético, num instantinho você já atinge o sinal. Então, você tem poucos ciclos, você tem 10 ciclos, 15 ciclos. Se você partir de uma quantidade muito pequenininha de material genético, tem que fazer muitos ciclos. Então, a carga viral é inversamente proporcional ao número de ciclos, que é o CT. Então, quando, às vezes, a pessoa diz, qual é o CT do PCR? Quantas vezes você precisou multiplicar o material genético até ele se tornar detectável? Então, isso de certa maneira, é uma quantificação também, né? Aqui está uma comparação feita do PCR, o RNA no soro, o MS1 no soro, o PCR na urina e o MS1 na urina, né? E a gente vê que é interessante, né? Mas nesse trabalho a gente mostra, né, que na fase aguda o PCR é mais sensível, mas por alguma razão, para a multiplicação do material genético do vírus, o MS1 não para na mesma proporção. Então, você tem uma detecção mais protraída do MS1 em relação ao PCR, que passa a ficar, na melhor das hipóteses, igual. Pode ser até menos sensível. Tá? Aqui foi feita uma comparação do kit alemão em duas regiões do mundo para mostrar que o PCR é uma firma que vende, né? O PCR, eles querem mostrar que ele serve para qualquer região do mundo, qualquer sorotipo do vírus, realmente. Muito número aí, mas a conclusão do slide é que em qualquer lugar foi feito, acho que na Ásia e na Colômbia, se não me engano, e para mostrar que ele dá praticamente o mesmo resultado, né? E aqui é para mostrar que ele pega com sensibilidade muito alta, especificidade muito alta também, o dengue 1, 2 e 3. O dengue 4, aquela questão, né, tem muito menos, então você não consegue nem estimar muito sensibilidade, porque não tem casuística suficiente para isso. Mas ele também tem uma carga viral menor, né? Então, tem que tomar um pouco mais de cuidado quando você tem circulação de dengue 4. Não é um problema enorme aqui para o Brasil, mas a gente tem os 4 sorotipos aqui, né? Aqui já falei. E aqui é a sorologia, né? Sorologia, como sempre, né? A gente tem o IgM com uma sensibilidade, uma especificidade menor, né? Cruza com outras doenças, IgG muito menos, né? E, então, isoladamente, o IgM, a gente sempre fica muito preocupado, né? Quando é possível fazer uma segunda amostra para poder ver a viragem, né? E aqui são os critérios, né? Então, se você tem um PCR positivo, isso faz um diagnóstico confirmado de dengue. Se você tem um MS1 positivo na primeira ou na segunda amostra, você fecha o diagnóstico também. Se você tem IgM que era negativo e ficou positivo da primeira para a segunda amostra, também fecha o diagnóstico, né? A mesma coisa se você tem um IgM de uma amostra única, né? Então, é um diagnóstico presuntivo, que é como o Ministério da Saúde tem contado agora, porque não dá para você, no meio de uma epidemia, você ficar confirmando os diagnósticos, né? Quando você não tem viragem, você tem uma estudada da IgM, mas você tem IgG, soroconversão, você também faz diagnóstico de doença aguda, né? E se você tem só IgG isolada,
você tem uma infecção no passado por dengue. Tá? Então, não tem assim, muita dificuldade no diagnóstico, exceto esses pulos do gato, né? Então, na suspeita de dengue nos primeiros 5 dias, o melhor recurso é NS1, porque ele é mais sensível, mais específico. A partir do 5º dia, IgM, com ou sem IgG, né? Lembrando sempre da reatividade cruzada com Zika, Epstein-Barr e citomegalovírus. A partir do 8º, 9º dia, se for negativa a IgG na primeira amostra, e se ela virar, você reforça o diagnóstico. Se for negativo, não virar, era falso positivo. Né? Se a IgG já estiver positiva na coleta do 5º dia, é provável tratar-se de dengue secundário. Né? Normalmente não se faz o teste molecular para dengue, em primeiro lugar, pelo custo, é muito mais caro. Em segundo lugar, é muito menos disponível. Então, para quem tem teste cromatográfico, você faz isso na beira do leito, é um point of care. Né? E nenhum desses testes fornece o sorotipo viral. Existem testes que fazem isso, mas isso vai ficar reservado, vocês veem aqui, para centros de referência, que tem que saber qual é o sorotipo que está circulando, né? Então, os centros de referência fazem todas essas técnicas, até isolamento de vírus. Mas para um laboratório de pronto-socorro ou de um hospital que não é um hospital especializado, em geral vai ter o NS1 e vai ter a sorologia no teste rápido. Laboratórios mais de retaguarda, digamos assim, né? Aí vão fazer todos os testes, menos o PCR e a tipagem, né? E a tipagem viral. Então, que é mais ou menos o que a gente faz também, né? Isso aí. Bom, pessoal. Celso, obrigado mais uma vez. Assim, sempre você surfa sobre o assunto, né? O diagnóstico tem uma história de vida dedicada a esse tipo de diagnóstico de infecção viral. Durante o Covid, você veio aqui diversas vezes, nós passamos um aperto danado, porque era uma doença muito mais letal. E agora, nós temos uma série de indefinições em relação ao diagnóstico de dengue para quem trabalha com transplante. A primeira, não tem nenhuma pergunta ali, mas a primeira pergunta é assim: se o NS1 ele acontece quando tem replicação viral, quando ele dá negativo, eu posso imaginar que parou a replicação viral? Sim. Sim. Ele não tem a mesma sensibilidade no fotográfico em relação ao PCR, que tem uma certa diferença, né? Mas, assim, no mundo real, a gente não vai conseguir fazer PCR com todo mundo que tem o NS1 negativo, né? Mas, assim, na verdade, o que você falou é verdade. Você pode ter uma pessoa que parou a replicação, o NS1 ficou negativo. Porque para nós, no caso da utilização de doador falecido, se tem NS1 negativo, eu imagino que não tem mais replicação viral e que não tem a possibilidade de contágio. Mas eu não sei se isso é assim mesmo. Então, daí o que nós fazemos, então, é um teste combinado com NS1, né, esse combo aí, IgG e IgM. E quando vem IgM fortemente positivo, nós não temos dúvida, mesmo com NS1 negativo, por causa daquela correlação que não é de 100%, nós deixamos de utilizar. Esses casos que vêm fracamente positivo, como você mostrou aí, tem reação cruzada com o antígeno do citomegalovírus. E citomegalovírus todo mundo tem. Pode não estar ativo, mas todos nós temos o citomegalovírus em algum lugar latente. Então, talvez justifique essa... 8% dos testes que a Beth fez, pois a Beth pode falar, em pessoas que não têm a doença, ele dados IgG e IgM fracamente positivo. Nós temos utilizado o doador falecido com IgM e IgG fracamente positivo, com NS1 negativo. Se a NS1 é positivo, está afastado. Se IgM for fortemente positivo, está afastado. Se for NS1 negativo, com os dois fracamente positivos,
e também a gente tenta obter alguma história adicional para ver se tem alguma correlação clínica, aí nós utilizamos, e todas as circunstâncias que nós utilizamos, não houve a transmissão, tá? Não houve contágio dos receptores nessa situação específica. Então, hoje, o critério que nós estamos utilizando é esse Na depressão que ele é seguro. da pessoa que é segura. Agora, também, uma outra situação que você mencionou é que você pode ter falso negativo, mas você tem encontrado falso positivo, NS1 positivo com PCR negativo, que é um outro complicômetro, mas para nós, como se der positivo, nós não utilizamos, não modifica a nossa... Nem doação de sangue, né? Você não vai contar com a possibilidade de ser falso positivo, né? Outra coisa que eu queria perguntar para vocês, talvez pouca gente pudesse fazer isso, exceto vocês, é essa questão da urina. Será que o vírus está no rim, por exemplo? E eu acho até que ele deve estar, porque está em todo lugar. Ele está no rim também. Agora, o que significa ter um teste positivo na urina, quando no sangue está negativo? Né? O que será que é Então, como nós fazemos o diagnóstico depois que o rim já foi retirado, nós temos um caso já, que o NS1 foi positivo, e nós não utilizamos e mandamos para anatopatológico. Vamos ver se nós conseguimos localizar o vírus nas células renais. Então, isso não é uma coisa tão fácil de fazer, né, como você sabe. Nós estamos com uma amostra, já com 2 rins, que nós não transplantamos, que tinha NS1 positivo. Nós estamos fazendo esse tipo de informação. Agora, não tenho nenhuma pergunta ainda, mas eu queria só uma curiosidade. Assim. Se você tem a reinfecção, ela é sempre mais grave. Não tem reinfecção pelo mesmo vírus, pelo mesmo subtipo. Mas quando você tem uma reinfecção por um outro subtipo, ela é mais grave. Daí eu volto, foi uma pergunta que me fizeram. A vacina, ela dá uma proteção só de 80%. Aquelas pessoas que não tiveram proteção com a vacina e que foram vacinados e que adquirem a doença, por que elas não têm a doença mais grave também do que aquele que é a reinfecção? É uma pergunta meio esquisita, mas perguntaram, eu não tinha como responder. A resposta é que é unigotos. Eu fiquei com aquela cara de conteúdo. Assim, não, você tem razão. Você sabe que a questão da vacina do dengue sempre foi uma pedra no sapato, porque não é só uma questão do vírus ter, da vacina ter efetividade diferente de acordo com o sorotipo, mas ela tinha que ser uma proteção que era equilibrada, que essa vacina japonesa conseguiu. Né? Você tem mais ou menos o mesmo grau de proteção para os 4 sorotipos, porque a dúvida era assim, você tem uma vacina muito boa para o dengue 2, mas o dengue 3 não. Se você pegar o 3, você tem um anticorpo contra o 2. Será que não aumenta a chance de ter? E isso aconteceu com a vacina francesa. A vacina francesa foi tirada do mercado exatamente por essa razão. Então, é a mesma resposta para esse industrial que me perguntou. Foi isso não. Agora, o que a Takeda fala, para dizer a verdade, eu tenho um pouco de receio ainda, né? Mas ela fala que isso não acontece. Só que baseado no que ela fala que não acontece? Estudos feitos na Indonésia, né, no Brasil, inclusive, que é um lugar que teve um monte de gente com dengue. Né? Então, será que a gente pode concluir que não acontece nada quando a pessoa não... Ainda não sei. Realmente, os dados que a Takeda mostra dão uma tranquilidade. Eles não têm caso de dengue mais grave em uma pessoa vacinada que pegou dengue depois. Esses 20% que a vacina protege. Mas o fato é que ela não foi aprovada no CDC. E lembrando que a vacina não tem disponível para todo mundo, porque a capacidade de produção da empresa que faz ela é muito limitada, então um número muito pequeno que ela consegue fornecer. Isso, mesmo para o ano que vem, a perspectiva é que isso vai permanecer dessa forma. Quem tem a patente do vírus inativado é a Merck Sharp Dohme, então talvez a Merck venha produzir ele numa escala maior, e por isso que nós não temos vacina para todo mundo agora. Tem a vacina do Butantan, né? A gente está muito animado com a vacina do Butantan. Na verdade, os estudos que tem até agora mostraram que era um pouco mais efetiva do que a Takeda. Pouco mais.
né? Mas ela é um pouco mais... E também, uma casuística muito menor, acho que foram 17 mil pessoas, ela não mostrou também esse problema da vacina francesa, ela não deu dengue mais grave, né? E agora, portanto, ela vai precisar de uma injeção de dinheiro para produzir isso, né? Esse ano, com certeza, eu vi faz pouco tempo uma apresentação do Esper, né, Calas, falando que eles, no segundo semestre, eles vão tentar obter o registro da Anvisa, né? E vão, quem sabe, a partir do ano que vem, daqui a 2 anos, mas dengue também não vai sumir rapidinho. Então, melhor se for daqui a 2 anos, já está muito bom, né? Se a gente tiver uma independência na produção dessa vacina, é fantástico. E a produção ainda, o teste ainda foi no laboratório, né? Numa fábrica de vacina que demora... Só pergunta, como é que uma fábrica de vacina demora tanto para fazer? Porque não tem todos os equipamentos disponíveis. Você tem que mandar fazer um equipamento específico para aquele determinado fábrica de vacinas. Daí você compra ele pronto. Então demora 2, 3 anos para fazer, com muita velocidade, fazer uma fábrica de vacina nessa situação. E a vacina de Butantan já faz um monte de vacina, né? A vacina da influenza, a vacina tríplice fez um Butantan, né? Então, assim, não adianta você deixar de fazer vacina de gripe para fazer de dengue, né? Não vai dar certo. E a linha de produção é diferente, né? Tá, Thelma. Oi, professor. Obrigada, doutor Celso. Professor, eu queria só saber com o senhor, previsão de liberação ou de padronização de testes moleculares mais rápidos a gente não tem, né? O que a gente tem hoje são os PCRs que demoram 2 a 3 dias para sair, né? Isso mesmo. O tempo de reação, Thelma, é aquilo que você conhece do teste PCR tradicional, né? 5, 6 horas você já tem o resultado, mas como tem muito menos pedido, também se você, para encurtar muito tempo, você teria que fazer um volume maior que não tem, porque o pessoal mesmo pede o NS1, né? PCR é muito pouco, por isso que acaba demorando 2 dias, mas tempo de reação mesmo é 5, 6 horas, né? E, professor, padronizado na urina é PCR mesmo, né? A gente não tem outros testes padronizados na urina. Então, o teste não está validado na urina, o NS1, né? Eu acho que era uma coisa que precisaria ser feita, sabe? Eu acho que aí tem que ser um trabalho mais acadêmico mesmo, mas eu acho que era muito legal a gente fazer aqui, até porque a gente tem uma epidemiologia diferente aqui no Brasil, né? A gente tem muita gente com dente secundário, terciário, então, será que esse dado que tem de fora da urina, numa doença que talvez seja primária, é a mesma coisa? Então, assim, em princípio, ele precisaria ser validado, né? Outra coisa que eu procurei nesses testes, nesses trabalhos e não achei, como é que é isso? É o primeiro jato, o segundo jato, tem que centrifugar, não tem que centrifugar? Eles não dão esse tipo de detalhe, eles dão o resultado da comparação pau a pau, né? PCR com NS1, urina com soro. Mas como que foi feito isso? Como que é a cozinha, entendeu? Então, isso aqui está isso. Não sei se a Beth gostaria de falar, Beth, vem aqui um pouquinho. Perfeito. A Beth tem, como eu falei para você, não posso falar muito bem da Beth, senão vocês levam ela embora. A Beth... Eu perguntei o salário dela. A Beth estudou de maneira muito intensa no Covid, e agora ela está se dedicando a esse estudo também, a resolver essas questões que nós temos na interpretação desses testes de cromatografia, e a contribuição dela é enorme, porque ela sempre estuda muito, né, e ela apresenta uma solução para nós, uma resposta bastante convincente. Não sei se você quer comentar, Beth. Quero agradecer, né? Sempre agrega muito valor o que a gente faz. Obrigado, Beth. Doutora, a população que a gente tem é uma população assintomática. E os resultados, na sua grande maioria, 80%, são fracamente reagentes para IgG e para IgM. E assim, quando a gente fala de reação cruzada, é um número de positividade pequeno no montante, quando a gente tira isso do número de testes que a gente faz. Mas é um número considerável, ainda mais sendo doador. E é uma população que chega assintomática, eu posso dizer que isso é uma infecção antiga, com IgM, como
um IgM, como diria o Dr. Mário, um rabicho de IgM? É possível? Eu acho que sim. A gente raramente faz uma segunda amostra de IgM quando a primeira foi positiva. Impede. Né? Mas o que eu vejo na literatura é que esse IgM vai ficar positivo entre 15 e 30 dias. Então, se a pessoa teve dengue um tempo razoavelmente pequeno, ele pode ter um IgM ainda fracamente já com IgG positivo. Eu tenho a impressão que o critério tem que ser pelo NS1. Negativo. Se o NS1 negativo, Negativo. eu acho que isso está autorizado você usar esse. Nós fizemos prova com PCR, prova dos pacientes PCR negativo. Negativo também, né? Eu acho que. Porque se a gente for pensar assim, em outras circunstâncias, você tem outras doenças que você vai ter IgM e IgG positivo em função de uma infecção que a pessoa teve relativamente há pouco tempo, né? Eu acho que o que importa aí é realmente, por isso que eu fico preocupado com essa questão do rim, né? Porque como tem uma excreção mais prolongada, será que esse vírus bandido está lá? E aí, normalmente você pega no soro negativo, tem evidência sorológica de que teve infecção que faz relativamente pouco tempo. O rim, como é que está? Acho que você falou 80%, é 8%, né? Não, 80% dos resultados positivos, mas é 8% de positividade. Desses 8%, 80% é. Não, é bastante, né? Se considerar que está atuando, a nossa positividade é gente com suspeita clínica, né? 30%. Mas é com suspeita. O que nós temos feito, o que a Beth tem feito, estoca o soro daqueles que nós transplantamos e, dependendo do resultado que aconteceu, faz o PCR. Faz o PCR para ver se mesmo sendo fracamente positivo, o PCR era o NS1 negativo, o PCR seria positivo ou não. Então, até agora não tivemos essa situação que teve essa disparidade. Não, e vocês têm o dia seguinte, né? Acho que é uma coisa importante você pegar o paciente para frente depois que recebeu o rim, ele infectou ou não infectou, é a melhor prova de que é uma coisa segura. Agora, assim, como política de diagnóstico, assim, isso que nós estamos fazendo, usando esse teste de combo, e nós fazemos NS1, fazemos IgG, IgM, se o IgM dá fortemente positivo, independente do NS1 ter dado negativo, nós recusamos. E quando o NS1 é negativo e IgG e IgM é fracamente positivo, eu falei para a Beth até, se é fracamente positivo, não precisa falar que é positivo, ela disse que a recomendação é essa, mesmo que seja fracamente positivo, colocar como fracamente positivo. Nesses casos, nós transplantamos, guardamos o soro para fazer o PCR, caso apareça algum sintoma no receptor. E também já teve um caso aqui em Minas Gerais que o receptor foi transplantado num período ele estava contagiado, mas sem manifestação da doença. Ele manifestou a doença depois de 2 dias e era um transplante com doador vivo. O doador vivo tá... Esse cara pode pegar dengue depois, né? Isso, exatamente. Pode ser picado depois. Isso. Ele pegou assim, um dia antes, transplantou e depois manifestou a doença e foi bem também. É uma situação epidêmica, é super complicado. O cara pode, ou já ter pego, ou ele sai daqui, pega o retorno, picado. Você vai achar que foi por causa do transplante, né? Isso. Depois nós temos Se a gente tivesse como tipar o vírus que a pessoa teve, era um tratamento mais sério. Imagina com seríssimo hepacitomégago. Eu tive uma aluna aqui, a Eliana Nogueira, que a gente tentava, não sei, tipar qual que é o vírus citomégago do vírus que ela tinha latente. Para depois comparar com o vírus que ela tinha depois do transplante. Difícil para caramba. E lembrando que esses testes não tem nada a ver com Zika e chikungunya, eles só detectam dengue. Só dengue. O Zika, como eu falei, vocês dá reatividade cruzada com frequência. A nossa sorte é que aparentemente a gente não está tendo Zika. Isso tem alguns centros de referência que fazem pesquisa de Zika também, e aparentemente a gente não está tendo Zika. Agora, com chikungunya, porque o chikungunya é outra família de vírus, então, IgM até pode confundir, né? Porque se IgM cruza com mononucleose com citomégago, que é vírus DNA, que é muito mais diferente ainda, com muito mais razão com o vírus RNA. Mas isso é uma peculiaridade da IgM. Né? Agora,
GG, por exemplo, não usa de jeito nenhum. E nem o NS1. Obrigado, Beth. Nesse teste que nós estamos fazendo de IgM e IgG, o resultado fracamente positivo ele é visual. Né? Qual é a acurácia dessa avaliação visual? Porque isso deve ser um gradiente, né? Olha, quando a gente tem dúvida, o que a gente faz? A gente pede para o técnico fotografar e mandar para a gente. Tem outro jeito, porque isso tem razão, isso é muito subjetivo, né? Eu acho que sim, eu acho que não. Não é uma leitura espectrofotométrica, né? E ninguém fez algum estudo correlacionando isso com o título de anticorpo, não? Mas é uma dúvida que é super pertinente, não tem jeito, né? E do ponto de vista de execução do teste, né? Você mostrou aí existe algum tipo de erro durante a execução do teste? Olha, em termos de preparar a amostra, adicionar a amostra no kit? É muito simples, né? Você pega o soro, você colhe, né? Deixa retrair um pouquinho, pega o soro, centrifuga, né? Pega o soro e coloca naquela janelinha e ele vai migrar. Então, normalmente não tem nenhum risco, por exemplo, em relação ao volume que você adiciona? Pode gerar uma gota. Que eu colocar. Né? Esses dias me perguntaram, mas também não saberia dar uma resposta bem acadêmica, né? Se poderia fazer em ponta do dedo, por causa de criança. Né? Não sei. Eu acho que sim, porque o sangue da ponta do dedo. Não sei. Então, eu acho que deve dar. Só tem a questão do volume. Né? Se não for centrifugar, talvez você não tenha volume para isso. Sim. Mas eu acho que em termos de sensibilidade não deveria ser diferente, né? Eu tinha falado com o Rodrigo Angelani, mas ele não está. Ele tinha uma outra reunião no Ministério da Saúde também, não está. Então, o Walter Garcia e o Joel de Andrade, que trabalham na minha empresa de transplante também, não sei se eles ficaram satisfeitos com essa conduta, tem alguma proposta. Hoje, como eu falei, nós adquirimos 3.000 testes, nós vamos fazer todos os testes de todos que nós tivermos aqui. Talvez vamos até atender a região da Grande São Paulo com esses testes que nós temos disponíveis. Não, me parece muito claro, Medina, é muito esclarecedor. Né? Acho que nesse momento é o que a gente tem de informação, não é? E é o que tem que utilizar. Me parece muito bom. Bom dia, Medina. Encantado com os dados apresentados e, como eu comentei, em Santa Catarina, a situação de dengue é mais complicada em Joinville, né, e parte da região oeste. Mas me parece também, como o Walter comentou, bastante claro que a gente tem que adotar medidas para testar esses pacientes. Santa Catarina e o Rio Grande do Sul também, né? Está sofrendo muito mais do que nos outros anos, né? Sim. A gente não costumava ver dengue em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, era uma coisa rara. Agora é comum, né? É um horror isso. Em Joinville houve um caso de dengue hemorrágica com sangramento no sistema nervoso central e morte encefálica. Nossa. Mas estava devidamente diagnosticado já antes de evoluir dessa forma. Então, como eu mencionei, nós adquirimos 3.000 testes, cada teste custa R$17, né? O kit custa R$17. A realização do teste é bem simples, né? É exatamente como aquele teste de imunopulmonografia, aquela fitinha, que, não sei falar errado, você me desculpa, aquela fitinha que nós fazemos para o teste de Covid. Então, não é difícil fazer e você ter resposta tanto do NS1 como IgM e IgG dentro da mesma fitinha. Não, mas são duas fitinhas separadas. Uma é só para NS1, uma para IgM e outra para IgG. Mas é assim mesmo, o princípio é esse mesmo. Agora, isso é um problema. Você sabe que na região sul do Brasil a gente nunca teve muito dengue, né? Tanto é que há uns anos passados o governo do Paraná
comprou uma quantidade muito grande de vacinas francesas, né? Só que como ela só podia ser dada para alguém que já tinha tido dengue, no Paraná, muito pouca gente tinha tido dengue. Então, eles não puderam usar a vacina. E agora o Paraná é um dos estados que mais tem dengue. Então, realmente está mudando muito a epidemiologia da doença. Eu acho que isso tem a ver com o aquecimento global. Eu não vejo outra explicação para isso. Mas... Agora, você falou que tem uns países da região do hemisfério norte que está aparecendo doença autóctone. Agora, aqui, lá tem um inverno muito pesado, né? Então, o mosquito deve morrer durante o inverno. E tem, como você falou, o vírus, o ovo do mosquito, ele tem uma resistência maior. Não sei se tem resistência maior ao frio também. E outra questão é que, uma pergunta que eu fiz, se tem transmissão vertical, assim, se a fêmea, ela está contagiada, ela transmite, e se ela transmite também para a sua larva? Boa pergunta, a resposta é sim. Isso. O mosquitinho que nasce de uma mosquito fêmea que está contaminada, ele já nasce contaminado. Não precisa picar uma pessoa para se contaminar. Ele já nasce transmitindo. Isso. Péssimo, né? Péssimo. Agora, tomara que o vírus não resista ao frio, porque aí o sul, quem sabe, né, mais frio do que aqui, pode ser que esse frio do sul seja suficiente já para matar o ovinho, né? Mas eu não sei te dizer. Vamos ver se, a gente chama invernar, né? Vamos ver se o mosquito consegue invernar ou não, né? A gente não sabe, vamos ver. Mas, assim, é uma coisa preocupante, porque tem outras doenças. Tem tido também chikungunya na Europa, né? Tem o Eduardo, que é, que é originário aqui do serviço do Hospital do Rio, que trabalha no serviço de transplante renal do Hospital Albert Einstein. Edu? Ô Medina, esses pacientes que tinham IgM fortemente positivo, que você descartou, você chegou a fazer correlação, deu para fazer correlação com o PCR? Isso a Beth está fazendo. Nós usamos todos negativos. A Beth responder. Bom dia. Os PCRs dosados para esses IgMs fortemente positivos, todos foram negativos. Edu, bem dentro daquela pergunta que eu falei, dá a impressão que o NS1 poderia resolver tudo, porque você não tem mais replicação. Mas fazer o transplante com um IgM positivo, nós não temos informação suficiente, ou um número suficiente ainda, para falar isso daqui pode ser feito sem correr nenhum risco. Porque o IgM assusta todos os infectologistas. Outra coisa que eu ia saber, essa conduta que vocês estão seguindo, ela é válida para o Brasil inteiro? Porque eu estou imaginando no Nordeste, a gente sempre teve muito dengue. Se a gente tivesse feito essa pesquisa lá, será que a gente não teria achado dengue também? Vocês teriam visto isso em pós-transplante? Né? Essa ação de fazer o teste, ela nasceu aqui do Hospital do Rim, porque houve um contágio aqui, então, durante o ano passado. Então, nós achamos melhor tomar alguma medida para evitar, ou então, principalmente aqueles casos que são casos agudos, que a NS1 é positivo, esse eu consigo já eliminar. Tá? E no caso que teve a transmissão, era o PCR positivo. Então, o PCR e a NS1 também positivo na época. Então, esse daí nós vamos evitar. Talvez não evite todos, mas nós vamos mais isso. Suspeitos, sujeitos, né? Isso. Agora uma situação epidêmica, né? A situação epidêmica é sempre complicada. Né? A chance que você tem de encontrar alguém positivo, imagina a positividade de 30% na população, é altíssima. Tem várias possibilidades, né? O indivíduo, tanto o doador como o receptor, num período de incubação da doença, e ainda manifestou. Marcelo, eu queria mais uma vez agradecer assim, a tua gentileza, assim, foi extremamente esclarecedor, assim, e você transmite uma segurança tão grande quando você fala de uma maneira muito serena, que deixa todos nós bem tranquilos, assim, do que nós estamos fazendo aí. Nós temos uma experiência grande com você, que nós trabalhamos
desde bactéria, a pandemia, que foi fundamental, e agora essa questão, que é uma pandemia também da dengue. Obrigado. Obrigado.